Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de muitas que a gente ainda vai fazer. Algumas foram feitas, essa, se eu não estiver enganada, é a quarta. E aí, de muitas outras que nós vamos ainda fazer. A live de hoje é intitulada O Luto Nosso de Cada Dia. Bem, na qualidade de psicanalista, acredito que todos os temas que dizem respeito à existência humana, sejam dolorosos ou prazerosos, precisam sair das sombras, ou, se quiserem, da escuridão do fundo das cavernas, que são os tabus, a cultura, a moral, o social, o politicamente correto. Então, o que é que nós temos? Há determinados temas que eles ficam escondidos, mas ficam escondidos de nós mesmos, Não é nem do outro, é de nós mesmos. Sendo psicanalista, evidencio que a única forma de lançar luz dentro dessas cavernas e atrair os fantasmas para fora dela é através da verbalização, do discurso, da narrativa, enfim, da palavra. É necessário que a gente possa lançar luz sobre esses temas tabus. Ou seja, não é lançar luz no tema tabu do outro, é lançar luz nesses temas tabus que são tabus para a gente mesmo, Que a cultura muitas vezes nos condena, a moral nos condena. Então, como assim falar sobre morte? Como assim falar sobre suicídio? Como assim falar sobre vários temas que, é como se a pessoa que falasse, ela fosse uma pessoa que se torna um objeto tabuizado, que se torna um objeto proibido. Bem, usualmente, morte, suicídio, luto, doença mental e sexo são, dentre outros, tema que as pessoas não conseguem sequer pensar, que dirá falar. Então, há determinados temas que, por mais que a gente evolua, por mais que a humanidade caminhe, eles continuam sendo tabus. O hospital psiquiátrico é um tabu. Uma pessoa, aspas, louca, ela é um tabu. Então, uma pessoa que tentou suicídio ou que tem ideias suicidas, ela é um tabu. Nós sempre temos uma dificuldade muito grande com alguns temas, sempre, Mas o que eu gostaria de explicar a vocês e que ficasse bastante claro é que o discurso suprimido vai nos intoxicar o aparato psíquico, ou seja, aquilo que eu não falo acaba me intoxicando. Eu não estou aqui discutindo a forma não, porque muitas vezes a pessoa fala e fica se vangloriando, ninguém gosta de mim porque eu falo a verdade. Não, porque você é mal educada, porque você não é polida. Nós precisamos falar. Então, falar é uma ação ou uma reação a alguma coisa. Eu gostaria que entendessem que o discurso suprimido vai intoxicar o aparato psíquico, tal qual um alimento mal digerido vai intoxicar o organismo. Então, de acordo com essa proposta de entendimento, nós precisamos falar sobre esses temas. Nós precisamos lançar luz sobre esses temas, desmistificá-los e livrá-los das amarras do desconhecimento, do medo e até muitas vezes da hipocrisia. Então, são muitas amarras que giram em torno, que tentam aprisionar esses temas, para que eles permaneçam enquanto tema tabu. E nós precisamos falar sobre esses temas. Falei aqui na live passada, se eu não estiver enganada, ou na anterior à passada, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E para cada uma que comete, inúmeras tentam. Então, são temas que nós precisamos falar sobre eles, sim. Bem, seja por um motivo ou por outro, para desmistificar, enfim, para livrar das amarras do medo, seja lá o que for, vamos ao luto.
como de praxe, o que é o luto? É um processo emocional saudável, importante para a saúde mental, que se dá devido à morte ou perda. Por que morte ou perda? Porque nós temos a tendência, senhores, de tentar minimizar as situações que são difíceis. Tendemos a minimizar como? Alguém chega para mim e diz assim: Virgínia, eu perdi a minha mãe. Eu digo, vamos ajudar a procurar, porque tudo aquilo que a gente perde, a gente pode encontrar. Então, quando a gente diz que nós perdemos alguém, mãe e pai não se perdem, eles morrem. Filho não se perde, eles morrem. Então, nós usamos sempre uma terminologia que tenda a minimizar o sofrimento que algumas palavras por si só elas trazem. Mas as palavras não foram feitas para serem utilizadas dessa maneira. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil, é necessário que a gente possa enfrentar. Então, é um processo emocional saudável, importante para a saúde mental, que se dá devido à morte ou perda, real ou abstrata, de um objeto, situação pela qual se tem afeto. Então, o luto, ele se dá quando nós perdemos ou quando morre alguém que nós temos afeto. Senhores, é bom deixar claro que eu sou psicanalista. Então, se eu sou psicanalista, é desse lugar que eu falo, muito amparada em alguns sistemas filosóficos, mas eu falo da psicanálise, da teoria freudiana. O que nós temos aí? Afeto, sentimento, é tudo aquilo que se sente. Então, muitas vezes, quando nós falamos de afeto, as pessoas ficam muito ligadas, é bastante interessante, né? Que elas ficam muito ligadas nas pessoas que nós gostamos, no emprego que nós gostávamos, no animal de estimação que nós gostamos muito e que a gente perde. Perde o emprego, uma pessoa morre, um animal de estimação morre. Mas eu gostaria que vocês entendessem que, segundo a psicanálise, o ódio é um afeto também que nos liga a alguém. Não é só o amor, não é só o gostar. O não gostar também me liga a alguém. Então, quando eu digo, eu tenho como referência do que eu quero ser, Mariazinha, e eu tenho como referência do que eu não quero ser, Joaninha, as duas são importantes para mim. Uma pelo que eu quero ser e a outra pelo que eu não quero ser. Então, nós temos que entender que na psicanálise, o vínculo, ele não é só um vínculo prazeroso, agradável, com as pessoas que nós gostamos. Nós também temos vínculo com pessoas que nós achamos que nós odiamos, ou seja lá o que for. Bem, desta forma, podemos nos enlutar por uma perda de emprego, por um amigo que morreu, por uma fase do desenvolvimento que já passamos, por um grupo que deixamos de pertencer, por um animal que morreu, enfim, por tudo aquilo que tínhamos e que não temos mais. Então, nós nos enlutamos quando nós perdemos, quando houve uma perda de um emprego que você gostava tanto, a perda de uma casa que você morava e você tem que se mudar, enfim, está sempre remetido a alguma coisa que nós tínhamos e que não temos mais. Nos enlutamos no presente por uma ausência que um dia se fez presente. Então, o luto, na realidade, é uma ausência. Eu vou explicar isso melhor. Bem, que fez diferença em nossas vidas. Então, nós nos enlutamos por muita coisa que faz diferença na vida da gente, não é? Interessante evidenciar que, muitas vezes, nos enlutamos pelo que nunca tivemos de fato, mas tivemos somente no domínio da ilusão. Como, por exemplo, poder. Quantas pessoas acham que têm o poder e quando elas acham que perderam, elas se enlutam. E quantas vezes nós nos enlutamos
por situações que nós achávamos a princípio que não fazia a menor diferença para a gente. Nós não sabíamos que nós gostávamos tanto, que nós tínhamos tanta relação com aquilo. Essas são as peças que às vezes nós nos pregamos, não é? Não é a vida. Bem, o luto não é um vazio, não é? A gente às vezes sente como um vazio, mas não é um vazio. É uma dor, porque se fosse um vazio, não seria luto. Óbvio, né? Ou é, né? Dois sentimentos, vazio e dor. Não pode, né? Vazio e dor não ocupam o mesmo lugar no aparato psíquico, assim como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Isso é física, né? Bem, isso quer dizer que o luto é uma dor que dói. É uma dor que dói, que incomoda, que se faz presente denunciando várias ausências. Esse é um ponto que eu gostaria muito que nós pudéssemos falar um pouco mais sobre isso. Quando eu digo que o luto é uma dor que dói, que incomoda, que se faz presente denunciando várias ausências, por quê? Porque o luto denuncia tudo aquilo que se vivia com o objeto perdido. Então, por exemplo, quando morre um animal de estimação seu, você tem saudade do passeio que você fazia com ele, você tem saudade quando você levava no pet shop para tomar banho e ele dava trabalho, você tem saudade de quando você estava comendo, ele ficar em cima de você te pedindo comida. Se é um emprego que você perdeu, das pessoas que tinha lá, do convívio, que aí na hora do almoço e depois do almoço sobravam 15 minutos, que aí vocês iam conversar. Então, na realidade, o que nós temos? Na realidade, nós temos que essa ausência, esse luto, essa perda, ela denuncia todo o entorno que acompanhava a situação, que acompanhava o objeto. Então, nós temos aí várias perdas. Bem, a intensidade e amplitude da dor estarão na razão direta do sentimento, do vínculo, prestem atenção, que se tem com o objeto perdido. Então, o luto, na realidade, quando nós entramos no luto, quando nós na psicanálise chamamos de inauguramos o luto, a pessoa, ela ainda tem uma relação direta com o objeto perdido. Ainda tem. Então não é tinha, é tem. O objeto está ausente, mas ela ainda tem a relação com o objeto. Bem, de acordo com Chemama, 1995, página 128, diante do reconhecimento do desaparecimento do objeto, o sujeito precisa realizar um certo trabalho, o trabalho de luto. A libido, preste atenção, a libido precisa se desligar das lembranças e esperanças que a relacionam com o objeto desaparecido depois do que o eu volta a ser livre. Então, o nosso eu, o nosso ego, como vocês quiserem chamar, o que ele faz? Ele se apega a esse objeto. Ele tem a esperança de que o objeto volte de alguma maneira. Então, o que é o luto? O luto é o ego conseguir não ter mais esperança de que esse objeto retorne, de que a situação retorne a um estado anterior. Se isso fosse possível, nós não falaríamos em luto. Eu gosto muito, tenho muito apreço pela literatura estrangeira. E Goethe é um dos meus autores preferidos, como Oscar Wilde, enfim, né, Flaubert, entre outros. E o Goethe, num livro chamado Fausto, ele traz, de alguma forma, a definição de ato. Né? Ele vai dizer
que ato é tudo aquilo que a gente faz que a gente não tem como voltar atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós precisamos fazer nesse percurso um ato. Entender que a morte é um ato, querendo a gente ou não, o desaparecimento, a perda do objeto é um ato, a gente não tem como voltar atrás, e nós precisamos fazer com que o nosso ego possa se relacionar de uma outra maneira com esse objeto perdido. É isso que nós precisamos entender. Então, vamos devagar, que eu acho que vai ficar melhor. O que é libido? Eu falei em libido, né? Ah, libido é energia sexual. Não. Libido é a energia psíquica. Libido é essa energia psíquica, motora, né? Que te dá ânimo, que te dá motivação. É essa energia psíquica que faz com que o seu aparato psíquico esteja sempre funcionando. Então, libido é a energia psíquica que necessariamente precisa se desligar das esperanças de um possível retorno do objeto perdido para que assim o eu possa voltar a ser livre. Então, o luto nada mais é do que você ressignificar a relação que você tem com o objeto perdido. Na medida em que você perde a esperança de que esse objeto volte, você não vai gostar nem mais nem menos dele. Você só vai se relacionar com ele de forma diferente. Só para vocês terem uma ideia, não é da melancolia, não é que eu estou tratando aqui. O Freud tem um texto chamado Luto e Melancolia, e que ele vai dizer, não é, que na melancolia o eu não consegue se separar desse objeto perdido. É a grande diferença. No luto, você faz essa travessia, não é? Vai ressignificando com muita dor, com muita dor, com muita dor, você vai ressignificando essa perda. Mas, entendam, vocês não vão gostar nem mais nem menos do objeto. Vai ser diferente. Você vai se relacionar com as boas lembranças que você tem do objeto, você vai continuar gostando desse objeto, só que de uma forma diferente. Você não tem esperança de que esse objeto retorne. Bem, e aí o eu volta a ser livre. O eu passa a ser você. Porque na melancolia, usando uma metáfora, é como se o eu fosse você e o outro. No luto, não. No luto, né, é só eu. Esse desligamento, na realidade, é uma espécie de ressignificação do objeto. Foi o que eu acabei de dizer. Quando a gente diz desse desligar das esperanças que se relacionam ao objeto desaparecido, é uma espécie de ressignificação do objeto, da situação, ou seja lá do que for. Outras vezes, é a perda de sentido sem nenhuma ressignificação. Perdeu o sentido, ponto. Ponto. Perdeu, perdeu. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que isso tudo acontece. E aí, uma coisa que eu gostaria assim, de deixar claro, antes de nós prosseguirmos, é que muitas vezes nós achamos que o luto é uma coisa pesada, né? O luto é uma coisa difícil. Não necessariamente. Não necessariamente. Por que é sempre pesado? Por que é sempre difícil? Você mora numa casa pequena. Você adora a sua casa. Ela é pequena, mas você adora, acha ela aconchegante, muito boa. Mas você hoje tem condições de ir para uma casa maior. Aí você diz, ai, que dor deixar essa casa. É um luto, só que você está indo para uma casa melhor. Então, o que nós precisamos entender é que o luto, ele não significa que é sempre uma coisa difícil, sempre uma coisa ruim, penosa. Muitas vezes é uma coisa boa. Né? Bem, então, há alguns lutos que você, por fim, vai perder o sentido. Vamos a alguns exemplos. O luto pela morte de um filho. Esse é um dos mais, se não o mais impiedoso de todos os lutos.
é a ressignificação da morte, do desaparecimento do objeto sem esperança de reencontro. A dor não desaparece, apenas toma um outro formato, se expressa de uma forma mais gentil. Eu digo que quando se perde um filho, esse luto ele é muito difícil. A pessoa entra em luto, mas é difícil sair, porque ela sair é ela admitir que aquele objeto não está mais presente. Então, há uma relutância em sair do luto. Então, eu diria que a dor, por fim, ela fica um pouco mais gentil. Há uma ressignificação? Há uma ressignificação, sim, com certeza, mas é um luto muito difícil. Bem, o luto pelo fim de uma paixão. Perceba, você está vivendo uma paixão. Essa paixão acaba, né? Você quase morre, entra num luto profundo, tem até a sensação de que o mundo perdeu todo sentido. Você sem um objeto parece ser um nada ambulante, um trapo ambulante. Tem uma dor que parece que nunca vai curar. Um belo dia, você descobre que foi o melhor para você e daí vai embarcar em outra paixão novamente. Essa que acabou, que você superou o luto, ela não faz mais nenhuma diferença para você. É o pronto, acabou. Esse é o pronto, acabou. Né? Quer dizer, então, na realidade, a gente diz assim, né? Nossa, do que eu me livrei, né? Nossa, do que eu me livrei. É muito interessante. Uma vez eu tive um paciente que ele falou assim para mim: Virgínia, você sabe, eu fui apaixonado por uma mulher tantos anos e ela nunca quis nada comigo. Fiquei sem vê-la muitos anos. Esses dias eu encontrei com ela, dei graças a Deus, porque ela está muito feia. Quer dizer, é uma brincadeira, né? Mas ele falou, de fato, isso aconteceu. Bem, luto pelo fim do curso universitário. Não é raro os alunos entrarem em um luto porque deixaram de ser alunos e passaram a ser profissionais. Então, isso não é raro acontecer. É como o luto, né? Que você sai de uma casa pequena para ir para uma casa maior. O luto antecipado é aquela situação que você entra em dor, em sofrimento, antes do evento acontecer. A pergunta é, e se ele não acontece? Como é que nós ficamos? Então, na realidade, nós temos que entender que muita gente vive no sofrimento por lutos antecipados, no plural. Para quê? Né? Por que isso? Porque nós já temos lutos cotidianos. Pequenos lutos cotidianos, nós temos. Mas há pessoas que vivem nesses lutos muito antecipados, né? Bem, estamos, até agora, referidos a lutos mais frequentes e mais visíveis. Entretanto, há inúmeros outros, como, por exemplo, uma pessoa que está em estado terminal em cima de uma cama. Eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouco nisso, né? A morte física é a última que acontece. Essa é a morte, é a última que acontece. Via de regra, há inúmeras outras que antecedem a morte física. A morte da autonomia. Essa pessoa perde toda a capacidade de autonomia. A morte dos sonhos. Uma pessoa que está em estado terminal, em cima de uma cama, qual é o sonho que ela tem? Qual é o sonho que ela pode ter? É uma pergunta para que a gente pense, não é para que a gente responda. Ela tem a morte da vida dela laboral, de trabalho. Ela para de trabalhar. Ela tem a morte dos propósitos, da vida social, da vida sexual, da dignidade, da liberdade, enfim. Vocês já pararam para pensar quantos lutos essa pessoa ela tem que viver? São muitos lutos que antecedem a morte física. Ela só não vive o luto da própria morte, é óbvio. Mas quantos lutos essa pessoa vive?
E muitas vezes nós, né, chegamos para uma pessoa que não está no estado terminal, em cima de uma cama, mas está consciente. Fala assim, força, não entrega os pontos, não. Você não pode ser fraco ou fraca. Né? Não entrega os pontos, não. Vamos lá aonde? Quem sai e vai ali e fica 2 horas e sai é você. Aí você vai, porque você está muito abatida, você vai ao cinema, você vai tomar um café com uma amiga, você vai... Mas o outro está ali dentro. Ou seja, se o outro está ali 24 horas por dia, como é que nós falamos isso para o outro? Nós temos que respeitar esses lutos consecutivos que a pessoa tem que fazer. Existe um livro da Elizabeth Kübler-Ross chamado Sobre a Morte e o Morrer. É de uma psiquiatra que fez uma pesquisa com muitos pacientes terminais, muitos, né? Então, ela fala sobre os 5 estágios, né, antes da pessoa aceitar a morte. E é muito interessante. Aí chama atenção para a gente quantos lutos nós temos que fazer. São muitos os lutos que nós temos que fazer, né? Bem, na quarentena, estamos vivendo luto ou lutos? É uma pergunta. Se estamos, qual é ele, o luto, ou quais são eles, os lutos? Quais são esses lutos? Né? Bem, para todos aqueles que perderam alguém ou alguma coisa, como por exemplo um emprego, ou que estão na iminência de perder, há um luto sim. Há um luto sim. Esses dias, uma aluna de bioética, lá da Faculdade de Medicina, falou para mim, professora, eu vou sair porque eu não tenho condições de permanecer na aula. A aula era sobre o luto, né? Porque nós acabamos de saber que um amigo do meu pai, muito novo, acabou de falecer. É um luto? Eles acabaram, a família acabou de perder um grande amigo. É um luto, sim, é um luto. Uma pessoa que ficou desempregada, uma pessoa que sabe que ela vai trabalhar por mais 2 meses e ela vai ser demitida. Né? Quer dizer, então, na realidade, a Fernanda Malheiros está falando aqui que não existe cena mais difícil do que ver quem amamos sofrendo e saber que não há mais nada que se possa ser feito por ela. Eu te digo, Fernanda, que uma coisa assim bastante interessante que eu ensino para os meus alunos de bioética é que tudo que nós podemos fazer, e nós muitas vezes não entendemos o valor disso, é sentar ao lado do outro e segurar a mão dele. E ficar no silêncio. A gente não precisa, para o outro se sentir amparado, estar falando. A gente fala, nós falamos, porque nós não sabemos lidar com o silêncio. Então, nós falamos. Muitas vezes, a Elizabeth Kübler-Ross deixa isso muito claro, muitas vezes o que o outro precisa é que você esteja ali quieto. Quieto. Apenas quieto. Ele se sente acompanhado. E isso é bastante importante. Então, Fernanda, eu digo a você que o que nós podemos fazer é fazer com que ele não se sinta sozinho, né? Nesse momento mais difícil da vida dele, ele precisa se sentir acompanhado. E, exatamente, muitas vezes não é preciso dizer nada, basta que você esteja ali com ele, que ele sinta a sua presença, que ele sinta a sua companhia. É tudo, né? Bem, para todos os demais, não há luto. Para todos aqueles que não perderam ninguém, próximos, amigos, parentes, né? E que, né, não perderam emprego, não tiveram perdas, não há luto. Não há luto. Há medo e incertezas que sempre povoaram o nosso imaginário e que a quarentena só potencializou
ou as tornou manifestas, as incertezas, os mitos. Então, o que eu digo, nós não podemos confundir medo ou incerteza com luto. São sentimentos diferentes. O medo é um sentimento, o luto é outro sentimento. Nós não podemos confundir um sentimento com o outro. Então, o que acontece é que a pandemia nos colocou de luto ao deixar claro, por favor, preste atenção, que nunca tivemos certeza de nada, apenas da morte. Assim, vivemos um luto por aquilo que nunca tivemos, que são as certezas. Então, o que a pandemia faz? A pandemia nos mostra que nós não temos certeza de nada, apenas da morte. Então, quando eu falo que a pandemia nos colocou, né, diante, deixou claro que nós estamos vivendo um luto. Ela está fazendo a gente viver um luto por alguma coisa que nós achamos que nós tínhamos, mas que nós não temos, que são certezas, no plural. Então, a pandemia é como se ela tivesse puxado o tapete das minhas falsas certezas. Foi isso que ela fez. É esse o meu luto. O meu luto é eu saber que amanhã eu posso estar morta. O meu luto é saber que a gente não tem certeza de nada. Nós fomos atropelados por uma pandemia. E como diz a professora Vera Werneck, uma pessoa pela qual eu tenho muito apreço nas suas aulas, né? Ela sempre cita como exemplo, o que nós sabemos sobre o Covid-19? Nada. Nada. A ciência está aí trabalhando, tá? Mas o que nós sabemos? Nada. Nós só sabemos que ela está aí, a Covid-19. E sabemos que ela mata. Exatamente isso. Ela mata. Ponto. Mas o que mais nós sabemos? Porque tem que usar máscara, aí outros cientistas já dizem que não, uns defendem que as pessoas não saiam de casa, outros dizem que as pessoas precisam sair de casa, aí nós ficamos perdidos no meio de tudo isso. Então, na realidade, o que nós temos aí? Nós temos, né, que essa pandemia, ela nos colocou de luto porque ela fez com que nós caíssemos das nossas falsas certezas. Nós não temos essas certezas todas que nós achamos que nós temos, né? Bem, senhores, que possamos viver cada dia entendendo que nada é para sempre. Se nós pudermos entender que nada é para sempre, certamente nós vamos viver diferente. Nós vamos aproveitar mais o nosso dia. Nós vamos curtir mais cada momento da nossa vida. Se nada é para sempre, haverá sempre lutos. Sempre, né? Vai ter luto. Se nada é para sempre, o luto, ele é parte natural da existência humana. Porque a morte, o desaparecimento, a perda, faz parte da existência humana. Entretanto, como diz Freud, 1916, num texto chamado Sobre a Transitoriedade, volume 14, não deixamos de admirar a beleza de uma flor, mesmo sabendo que em breve ela irá murchar. E eu completo, e outras irão brotar. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Finalizando a nossa live, que o luto, ele não é necessariamente uma coisa pesada, né? Um sentimento pesado. Ele pode ser, sim, pesado, como ele pode ser um sentimento que a gente tenha por um determinado tempo de dor, de pesar, e que o nosso ego precisa se libertar da esperança de que esse objeto um dia retornará. É só isso. O sentimento pelo objeto não muda, a nossa vida é que precisa, porque senão nós
nos tornamos escravos desnecessariamente de uma dor. Nós precisamos apenas fazer com que a Priscila, Virgínia, por favor, não pare de fazer lives. Não vou parar, vou continuar. O nosso eu precisa entender que a gente precisa continuar, a gente precisa seguir. A perda de um objeto, a perda de alguém, por mais que seja dolorosa, ela faz parte da vida. E eu acho, gente, que falar é uma coisa, sentir o luto é outra. São coisas totalmente diferentes. Agora, alguém me perguntou, eu não sei exatamente quem foi que me perguntou, mas alguém me perguntou se é possível ficar anos em luto. Sim, é possível uma pessoa entrar no luto e ter dificuldade para sair dele. Mas pela minha experiência clínica, eu tenho 57 anos, faço a clínica desde os 21, é muito mais comum uma pessoa não entrar em luto do que ela ter dificuldade em sair. Então, gente, precisamos saber que o luto faz parte da vida e que ele é apenas uma ressignificação. Aquilo que você perdeu ou vai perder de fato sentido ou vai ser ressignificado. Você vai ter uma relação diferente com esse objeto, sabendo que ele não tem como voltar, mas também ninguém te tira tudo aquilo que ele te deu. Espero que eu tenha contribuído para reflexão, para que a gente pense em tudo isso. E aí eu gostaria de... a Creuza está dizendo que está há 14 anos em luto. É difícil e eu sugiro, Creuza, que você procure uma ajuda psicológica, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer esse luto sozinhos, né? Então, eu acho que a gente precisa. Bem, dia 6/7 é a próxima live, né? Eu vou fazer uma outra live, vou anunciar para vocês qual é o tema. E esse texto que eu acabei de fazer a live, porque eu escrevo um texto antes, né, de fazer a live, para a gente poder se basear, eu coloco ele no meu blog. Vou colocar no blog e em seguida eu coloco no Instagram o endereço do blog. Gente, muito obrigada e até a segunda-feira, 6 de julho. Muito obrigado mesmo, tenham todos uma boa noite. Beijos.